Oi, gente, tudo bem? Vamos ter que começar do zero de novo. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Aparentemente, só botar a corujinha não adianta. E a minha voz. Tem que ter a minha cara pra eles verem que é um vídeo diferente. Então, agora mais do que nunca, eu preciso que vocês compartilhem, comentem e deixem o like de vocês. Porque estamos zerados e sem saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não quero desistir do meu canal, não quero desistir das histórias, então eu vou começar do zero de novo. Então é isso, gente. Se quiser, me sigam no Spotify, lá ainda é o nome antigo, né? Eu não sei se eu volto pra esse, se eu boto nesse nome, se eu continuo no antigo, não sei. Mas também lá dá pra fazer uma nova temporada e fica a nova temporada, não sei. Mas eu também tô no Spotify. E é isso, gente. Bora pra história. Eu estava tão imersa na personagem que distraidamente enfiei o adereço, o formulário de consentimento para interrupção, no bolso do meu sobretudo. Em casa, meu namorado, uma estrela de cinema de primeira linha cujo relacionamento comigo ainda era mantido em segredo, puxou um papel do meu casaco. A voz dele falhou como se tivesse engolido o vidro. Quando isso aconteceu? Achei que ele estivesse falando do fim da cena. Hoje à tarde. Acabou antes mesmo de eu perceber. Rápido e sem dor. O brilho nos olhos dele desapareceu. Liam afundou no sofá, completamente derrotado. Na manhã seguinte, parti para uma gravação em um set privado. Semanas depois, quando finalmente voltei, descobri que ele havia cancelado todos os compromissos com a imprensa. Durante 49 dias, ele tinha se isolado em um retiro espiritual silencioso, acendendo velas todos os dias e rezando pela alma de uma criança que nunca chegou a nascer. Quando abri a porta, Liam já estava sobre mim, seus lábios pressionando os meus. Hortelã e urgência me atingiram ao mesmo tempo, enquanto os braços dele se fechavam firmemente na minha cintura. Prendi a respiração, sentindo o calor do hálito dele no meu pescoço. Normalmente eu teria recebido aquela intensidade de bom grado, mas depois de uma filmagem exaustiva, meu corpo doía como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Tudo o que eu queria era um banho. Amor, para. Virei o rosto, escapando do abraço dele. Minhas costas, por favor, tenha piedade. Os olhos dele suavizaram imediatamente, o desejo derreteu e se transformou em preocupação. Está tão ruim assim? Joguei meu sobretudo para ele. Liam sempre foi extremamente meticuloso. Casacos e roupas para lavar eram território dele. Segui para o banheiro e deixei a água da torneira correr forte enquanto esfregava óleo de limpeza nas mãos para remover o rímel resistente. Do corredor, a voz dele veio baixa, quase hesitante. Harper, quando exatamente isso aconteceu? Mantive os olhos fechados, achando que ele ainda falava sobre o fim das filmagens. Hoje à tarde. Acabou antes mesmo de eu perceber. Doeu? Mesmo cansada, senti um calor se espalhar pelo peito ao ouvir o tom dele. 2 horas presa em cabos de acrobacia tinham deixado meu corpo dolorido. Mas em um set de filmagem você não fica reclamando. Ardeu um pouco, mas estou bem agora, respondi casualmente. A chuva batia nas janelas, borrando as luzes da cidade. O corredor pareceu congelar quando a voz de Liam vacilou. E por que você não me contou? Homens sempre parecem dramatizar as menores coisas. Para que te incomodar com algo tão pequeno? Respondi. Além disso, havia 50 pessoas por perto. Você quer que descubram sobre nós? Fechei a porta e afundei na banheira, finalmente relaxando. Pouco depois, alguém bateu. Harper, o que foi agora? Não deixe a água muito quente. Não faz bem para você nesse momento. E não fique muito tempo aí. Você pode desmaiar. Revirei os olhos. Você está virando a minha mãe. Ele não respondeu, mas ouvi o murmúrio suave de uma ligação telefônica do lado de fora. Precisamos ter cuidado, vitaminas, temperatura. Ela parece bem, mas provavelmente era apenas o lado superprotetor dele. Mais tarde percebi que ele tinha aumentado o termostato para 26 graus. Quando saí do banheiro, enrolada em uma toalha, Liam estava sentado no sofá como uma estátua, as sombras se estendendo pelo chão. Ele parecia frágil, quase quebrado. Eu não tinha tempo para me preocupar com aquilo. No dia seguinte eu partiria para uma gravação nas montanhas, em um lugar remoto, sem sinal de celular.
Enquanto arrumava minha mala, ele me observava em silêncio, claramente lutando para encontrar palavras. Finalmente segurou minha mão. Harper, você realmente precisa ir? Você ainda não se recuperou, acrescentou confuso. Me recuperar de quê? Perguntei, perplexa. Estou bem. A equipe está esperando. Se eu não aparecer, é quebra de contrato. Você sabe o valor da multa. Eu pago, ele disparou. Apenas descanse. Fique em casa. Fiquei olhando para ele sem entender. Aquela carência repentina parecia sufocante. Foi você quem me disse para focar na minha carreira, falei, fechando a mala. E agora que estou conseguindo papéis, quer me manter trancada como um troféu? Ele recuou um passo, os olhos parecendo vidro quebrado. Sim, eu disse isso, murmurou. E foi um erro meu. Puxei minha mala até a porta, ignorando-o completamente. Atrás de mim, ouvi um sussurro fraco, quase quebrado. Eu matei. Exausta, adormeci imediatamente. Mas no meio da noite, o cheiro de hortelã me despertou. No dia seguinte eu partiria por 2 meses. Ainda meio adormecida, me aconcheguei nele, a mão deslizando por baixo da camisa. Liam, minha voz saiu suave, sonolenta e carente. Inclinei a cabeça, esperando um beijo. Ele me afastou gentil, mas firme. Claro não está à noite. Não, durma, murmurou. 2 meses fora e esse é o meu, até logo. Resmunguei. Normalmente ele mal conseguia tirar as mãos de mim. Eu também não conseguia manter as mãos longe dele. Mas naquela noite ele parecia distante, quase como um monge. Ele me cobriu bem com o edredom e sussurrou. Seu corpo, ainda é cedo demais. Não se esforce. Agora completamente acordada, franzi a testa. Você está mesmo me rejeitando? Apenas durma, implorou, a voz falhando. Lancei-lhe um olhar irritado, virei de lado e puxei as cobertas sobre a cabeça. Que ótimo! Boa noite! Não encoste em mim. Atrás de mim, ouvi um longo suspiro trêmulo. Liam não dormiu naquela noite. Ele ficou acordado, observando as costas de Harper subirem e descerem a cada respiração. O peito dele parecia estar sendo esmagado. Sempre que fechava os olhos, via novamente o papel amassado, o formulário de consentimento para a interrupção. Ele se lembrou de uma tarde ensolarada 2 meses antes. Harper estava rolando vídeos no celular, deitada em seus braços, o rosto iluminado pela luz perfeita. Ela virou a tela para ele. E Liam, olha, ela não é adorável? Como você acha que seriam nossos filhos? Os olhos dela brilhavam de esperança. Espero que herdem o seu maxilar, e os meus olhos, ele respondeu, suspirando. Ele a amava. E esse amor o tornava dolorosamente consciente de quão implacável Hollywood podia ser. Harper, você é jovem, ele avisou. Esta indústria devora mulheres. Se você tiver um bebê agora, a pausa na carreira pode te prejudicar muito. Ele tentou argumentar com calma. Você é talentosa. Está ganhando impulso. Não se prenda tão cedo. Quanto a filhos, podemos falar disso mais tarde, certo? O sorriso dela foi rápido, mas Liam lembrava de como o brilho nos olhos dela havia diminuído. Ele ainda não estava pronto para ser pai. Agora, lembrando daquele momento, a culpa o consumia. E se ela estivesse apenas testando a reação dele naquele dia? E se seu conselho cauteloso tivesse feito ela sentir que ele não queria um filho? Ele não conseguia imaginar como ela se sentiu entrando naquela clínica sozinha e depois voltando para casa como se nada tivesse acontecido. Foi rápido. Nem senti nada. Ele estendeu a mão para tocar o estômago dela, mas hesitou com medo de acordá-la. No escuro, sua mão pairou sobre o espaço onde uma vida poderia ter existido. Eventualmente ele se sentou e abriu o grupo de mensagens com seus amigos mais próximos da faculdade. Liam, meu filho se foi. Scott, espera, o quê? Você está falando sério? A Harper estava grávida? Liam, ela fez o procedimento ontem à tarde. Outro amigo, ela não conversou com você antes? Liam, foi culpa minha. Não fiz ela se sentir segura. Outro amigo, vá para Big Sur. Faça um retiro. Acenda velas. Encontre um pouco de paz. Ele ficou encarando a tela, inquieto e sem sono. Arrumou uma pequena bolsa, beijou a testa de Harper e dirigiu a noite inteira rumo ao litoral. No terceiro dia de filmagens, parecia que eu tinha saído de um coma. O lugar parecia menos um set de filmagem e mais uma prisão de segurança mínima. Os celulares haviam sido confiscados para garantir imersão total, cortando qualquer contato com o mundo exterior. Mas o que realmente estava me deixando maluca era saber que Liam aparentemente tinha subornado minha assistente, Chloe. O sol caía impiedoso sobre todos nós. Enquanto o resto da equipe tomava cafés gelados, eu estava presa segurando um enorme recipiente térmico cheio de caldo de ervas fumegante. Beba enquanto ainda está quente, Chloe sussurrou.
O Liam disse que é crucial. Revirei os olhos. Ele está tentando me cozinhar viva para poder sair com uma modelo? Chloe deu um meio sorriso. Ele disse que seu corpo está frágil e precisa se recuperar. Nada de gelo. Sopa de galinha orgânica criada solta, preparada por um chefe, cheia de ferro. Hesitei, mas acabei tomando um gole. Surpreendentemente, era reconfortante. Se eu não soubesse de nada, brincou Chloe, pensaria que você está fazendo um ritual de resguardo. O Liam está agindo como um pai nervoso. Engasguei com uma risada. E cala a boca. Alguns colegas de elenco apareceram por perto e notaram a sopa. Eca, Harper? Admirador secreto? Eu desconversei com naturalidade. Minha assistente fez. A conversa logo mudou para relacionamentos. Harper, qual é o seu tipo? Alguém perguntou. Parei por um segundo. O rosto de Liam apareceu imediatamente na minha mente. Alguém como? Liam Vance. A sala explodiu em risadas. Os boatos começaram imediatamente. Liam supostamente tinha uma namorada secreta. Alguns imaginavam uma artista sofisticada. Outros pensavam em uma garota excêntrica e sonhadora. Fiquei em silêncio, tomando minha sopa enquanto escutava as pessoas discutirem o homem que eu amava. Naquela noite, pedi a Chloe que mandasse uma mensagem para Liam pedindo uma refrigerante de cola diet em vez da sopa quente. Chloe voltou com uma sobrancelha erguida. Ele disse que beber algo gelado agora seria como enfiar uma faca no coração dele. Fiquei olhando para ela. Ele está tentando me ajudar a engravidar ou algo assim? 6 semanas depois, as filmagens terminaram. Sair das montanhas parecia escapar de um bunker. Assim que recuperei meu celular, antes mesmo de mandar uma selfie fofa para Liam, as notificações congelaram minha tela. Assunto mais comentado número 1. Liam Vance em retiro espiritual. Assunto mais comentado número 2. Por quem ele está de luto? Uma reportagem dizia que ele estava há semanas no santuário silencioso de Big Sur, acendendo velas em um altar memorial. Toquei na foto granulada. Era ele. Magro, ajoelhado, mãos juntas como se estivesse quebrado por dentro. Uma vela vermelha. Para meu filho que não nasceu. Minha mente travou. Eu nunca tinha estado grávida. Liam não estava filmando. E aquela criança definitivamente não era minha. Um ciúme ardente misturado com confusão começou a ferver no meu peito. De repente eu me senti como uma substituta. Meu motorista percebeu meu rosto pálido. Harper, você está bem? Quer que eu te leve para casa? Não, não para casa, respondi. Me leve para um hotel. Assim que entrei no quarto, desabei na cama e comecei a chorar, enquanto lembranças voltavam à minha mente. Ensino médio. Liam, o garoto de ouro. Rico, bonito, popular. E eu, a nerd bolsista designada para ser sua tutora. Harper? Eu não entendo nada disso, ele dizia, girando uma caneta entre os dedos com um sorriso preguiçoso. Eu o ajudava a estudar. Ele aparecia com lanches e autógrafos. Eu acabei me apaixonando por ele, mesmo sabendo que não devia. Eu precisava da minha bolsa de estudos. Então pedi para trocar de lugar na sala, alegando que o barulho do fã-clube dele me distraía. Certa tarde chuvosa, ele segurou um guarda-chuva para mim. Eu corri direto para a chuva, deixando-o parado ali enquanto o brilho nos olhos dele diminuía. Anos depois, já como uma atriz lutando para conseguir espaço, acabamos no mesmo set de filmagem. Tentei evitá-lo o máximo possível. Até a última semana. Alguns fãs tropeçaram na minha bolsa e um medalhão prateado caiu no chão. Liam apareceu. Frio, mas ligeiramente divertido. Eu dei isso para uma velha amiga, disse ele. Algum problema? A segurança afastou os fãs. Então ele me encurralou. Fala. E por que você ainda guarda isso? 5 anos, Harper. Eu esperei 5 anos. Dentro do medalhão havia um bilhete escondido. Eu gosto de você. Sua colega de mesa. Foi naquele momento que eu o beijei. Estávamos namorando havia cerca de um mês quando Liam quis tornar o relacionamento público. Eu implorei para que não. Quero ter sucesso por conta própria, não como a namorada do Liam. Ele concordou relutante em manter tudo em segredo. E agora? Tudo parecia uma mentira. Eu estava no quarto do hotel chorando quando alguém bateu a porta. Harper, por favor, abre. Era ele. Vai embora. Eu te odeio. Gritei, jogando um travesseiro contra a porta. Eu fico no corredor, só não fique chateada. Isso não faz bem para sua saúde, ele respondeu. Minha raiva explodiu. Abri a porta com força. Ele parecia acabado. Pálido. Com barba por fazer. Destruído. Harper, eu sinto muito. Pelo quê? Gritei. Pelo bebê. Então vá ficar com ele. Por que você está aqui? Liam se apoiou no batente da porta. Eu sei, foi culpa minha. Fiquei tonta. Então ele realmente tinha um filho com outra pessoa.
Eu te odeio, Liam Vance. Me deixe em paz. Bati a porta com força. Mas 3 dias depois, obrigações contratuais nos forçaram a participar juntos de uma entrevista para promover o filme. A multa por faltar era de $10 milhões. Sentamos lado a lado, irradiando tensão. O apresentador tentou aliviar o clima. Então, na vida real, qual é o tipo ideal de vocês? Peguei o microfone. Eu costumava gostar de homens bonitos, mas agora sei que aparência não é tudo. Algumas pessoas são podres por dentro. Olhei para frente. Meu tipo é alguém leal. Alguém que não traia, nem deixe uma bagunça para trás. Liam apertou o sofá com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu tipo ideal, disse ele lentamente, olhando diretamente para mim, é a pessoa que eu sempre quis. Mesmo que ela seja teimosa. Mesmo que sofra em silêncio e ataque quando está machucada. Ele respirou fundo. Eu a amo com todas as cicatrizes. Revirei os olhos por dentro. Mas o apresentador entrou em pânico e cortou para um vídeo surpresa. Minha mãe apareceu na tela. Harper, eu vi as notícias. Comprei para você um amuleto para afastar homens tóxicos. Use isso e todos os traidores vão desaparecer. Encontre alguém honesto. Não esses tipos chamativos de Hollywood que partem corações. Liam parecia ter sido esfaqueado. Depois da transmissão ao vivo, o agente de Liam, Mark, chegou com uma pasta grossa. Minha agente, Sarah, também estava lá. Harper, Mark suspirou. O Liam quase desmaiou nos bastidores. Ele errou, mas tenha um pouco de misericórdia. Ele bateu a pasta na mesa. Ele transferiu a escritura da casa dele em Malibu, e todo o portfólio de investimentos para você. Fiquei congelada. O dinheiro de silêncio? O dinheiro de nutrição? Mark respondeu irritado. Ele disse que já que vocês não são mais pais, ele não pode deixar você sofrer fisicamente. Ele esfregou o rosto. Ele está vegano há 2 meses. Rezando por perdão. Sarah franziu a testa. Espera, o que você quer dizer com não são mais pais? Mark piscou. Harper interrompeu a gravidez. Liam está carregando aquele formulário de consentimento como se fosse uma relíquia amaldiçoada. Nos encaramos. E formulário de consentimento? Sim. Mark puxou uma foto no celular. E sua assinatura? Apertei os olhos para ver melhor. Era mesmo minha assinatura. E isso é um adereço, eu disse. Sarah levou a mão ao rosto. Ah, meu Deus, você assinou o adereço? Dei de ombros. Eu estava completamente dentro da cena. O diretor disse que era um plano aberto e ninguém conseguiria ler o que estava escrito. Suspirei. Então eu assinei para a cena continuar fluindo. Mark e Sarah ficaram me encarando. Dei uma risada sem graça. E ops. 2 minutos depois, Liam entrou na sala como uma tempestade. Então, você não está grávida? Apontei para minha barriga. Não. E você também não teve um filho aleatório com outra pessoa? Não. Ele simplesmente desabou contra a parede, escondendo o rosto nas mãos. Era pelo nosso bebê, murmurou. Eu pensei que tinha te pressionado a fazer aquilo. Ele respirou fundo. E a sopa de galinha? Era cuidado pós-parto. Silêncio. Eu não consegui evitar. Comecei a rir. Ri até lágrimas escorrerem pelo meu rosto, caindo no sofá enquanto me contorcia de tanto rir. Liam Vance, seu completo idiota. Levantei e o abracei, soprando de leve no ouvido dele. Então, já que eu não estou de resguardo, posso tomar um café gelado? Com dose extra de café? Ele rangeu os dentes, segurou minha cintura e mordeu minha clavícula. Pode beber veneno, por mim, rosnou. Voltamos para casa sem nem acender as luzes. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Liam me prensou contra ela. O beijo dele foi frenético, possessivo, quase assustador. Mas eu derreti. Mais tarde, ele enterrou o rosto no meu pescoço. Graças a Deus, era falso. E HM? Graças a Deus não perdemos um filho. Ele respirou fundo. Graças a Deus nunca houve um. Fiquei em silêncio por um momento. Sabe pelo que eu rezei naquele retiro? Pelo quê? Ele respondeu baixo. Pedi a Deus para colocar todo o karma e toda a dor em mim, para que você não tivesse que carregar culpa nenhuma. Meu coração apertou. Eu o beijei. Idiota. Deus não recebe ordens de atores. Ele soltou uma pequena risada. 3 anos depois. A cerimônia do Oscar. Quando anunciaram meu nome, o aplauso foi ensurdecedor. Subi as escadas segurando o vestido e recebi a estatueta dourada. Olhei para a primeira fileira. Liam estava lá, os olhos fixos em mim, lágrimas escorrendo pelo rosto dele, ainda mais do que no meu. Naquela noite, o Twitter explodiu. Uma única foto circulava por toda parte. Nós dois caminhando juntos, de mãos dadas. Cada um segurando um Oscar. A legenda tinha apenas uma palavra. Nós.
É isso, gente, uma história bonitinha, fofinha, ninguém faz mal a ninguém, ninguém é ruim com ninguém, é só mal entendidos, né? Mal entendidos que acontecem na vida da gente às vezes. Mas tá tudo bem, eles se amam, eles se gostam, deu tudo certo, tá tudo certo. Eu gostei da história, achei fofinha, sem grandes percalços, sem grandes problemas, direta, reta, pequena, né? É isso. Tá tudo certo, no final ela até ganhou um Oscar, chiquérrima, poderosa. Mas é isso, gente, deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha, porque agora, minha filha, estamos começando do zero. Mais do que nunca, eu preciso de vocês para me ajudar a crescer novamente.